Graça, paz, misericórdia da parte de Deus Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a Jesus Cristo, sempre seja dada glórias, honras e louvores. Somente ao Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Não a nós a glória, mas a glória ao Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo agora nesse momento, eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus. Sim, porque é na palavra de Deus que nós temos a vida eterna. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ele falou assim, examinai, veja bem, ele falou, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja bem, Jesus Cristo, nosso Senhor, já nos alertou quanto a isso. Que nós deveríamos examinar as Escrituras, porque é nelas que nós temos a vida eterna. E quando você examina as Escrituras, e você busca o Senhor Jesus, você crê no Senhor Jesus, e o Espírito Santo passa a habitar em você, e o próprio Espírito Santo ele faz em você um novo nascimento, o teu entendimento é aberto. E quando o teu entendimento é aberto, veja bem, você já não é mais enganado por ninguém, por nenhum falso profeta, nenhum falso apóstolo, falso pastor, falso padre, seja lá quem for. Você não é mais enganado pelos falsos líderes, porque o teu entendimento foi aberto nas Escrituras Sagradas. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer com você. Se você ainda não tem o entendimento, se você ainda não tem o teu entendimento aberto, é isso que o Senhor Jesus com certeza quer fazer com você. Porque é o Espírito dele que abre o nosso entendimento. Nós, de nós mesmos, nós não teríamos condições nenhuma de ter o nosso entendimento aberto na parte espiritual. Você pode perceber, meu querido e minha querida, você que está ligando esse vídeo agora, olhe para o contexto mundial, olhe para o teu redor. Veja quantas pessoas são iludidas e são enganadas e correm de um lado para o outro buscando Jesus. Correm buscando Jesus através das religiões. Seja da religião católica, seja da religião evangélica, seja da religião da Umbanda, espiritismo. As pessoas buscam soluções para os seus problemas nas religiões. Eles querem resolver o seu problema financeiro, querem resolver seus problemas conjugais, querem resolver seu problema espirituais, problemas depressivos, problemas de tristeza. E eles buscam em religiões a solução dos seus problemas. Só que muitas das vezes não encontram. E as pessoas se decepcionam. Eu fui para uma igreja evangélica, comecei a fazer sacrifício, comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, e não melhora nada a vida da pessoa. Aí ela se decepciona, porque ela não foi a Jesus Cristo. Ela não teve um encontro real com o Senhor. Ela não buscou realmente a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E quando digo a palavra de Deus, meu querido e minha querida, é a nova aliança, é o Novo Testamento. Percebam que nas igrejas evangélicas, eu falo sem medo de errar. Eu falo sem medo de errar. Na maioria, eu posso dizer a grande maioria, porque eu já frequentei e às vezes eu vou até mesmo para observar e analisar dentro do que Jesus ensinou. A maioria das igrejas evangélicas, das que se dizem evangélicas, você pode perceber, os pastores eles insistem em ler o Novo Testamento para a igreja. Para quê? Para poder tomar ofertas e tomar dinheiro da pessoa. Mesmo tendo a passagem a palavra de Deus diz, para que os pastores não venham se alimentar da gordura das ovelhas, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Estão nem aí com a palavra de Deus. Eles sugam a gordura das ovelhas. E tem cara de pau ainda, que fala, minha vida melhorou. Claro, melhorou porque começou a tomar o dízimo, começou a tomar dízimos e ofertas das pessoas e começou a viver uma vida regalada. E não trabalha, a maioria não trabalha. Você pode perceber que a maioria de pastores só quer viver da gordura das ovelhas. Eles falam que a vida dele melhorou. A vida melhorou, né? Agora vamos ler o que a palavra de Deus fala aqui. O que Jesus Cristo fala aqui.
para nós que recebemos Jesus como Salvador, para você que crê no Senhor Jesus. Olha só o que Jesus Cristo fala aqui, na palavra dele. Vamos examinar as Escrituras. Eu gostaria que você abrisse as Escrituras Sagradas. É importante que você tenha a palavra de Deus em suas mãos. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, gostaria que você lesse junto comigo a partir do versículo 42. Marcos 10, 42. Diz assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Olha só o que o Senhor está falando. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, querido. Veja só o que o Senhor Jesus Cristo disse aqui, quando Tiago, né, se você ler o texto todo, você vai perceber isso. No caso que Tiago e João, chegaram perto de Jesus e começaram a querer sentar um à direita e outro à esquerda. Né? Senhor, nós vamos te pedir algo. Eles chegaram perto de Jesus e fizeram um pedido a Jesus. Senhor, nós vamos fazer um pedido. Aí Jesus falou: peço, o que vocês querem? Aí Pedro Tiago e João chegaram perto de Jesus e fizeram um pedido a Jesus. Senhor, lá no teu reino, quando o Senhor estiver lá na glória, um quero se sentar à direita e o outro à esquerda. Olha só o que eles foram pedir a Jesus. E Jesus falou que não podia atender esse pedido a eles. O pedido deles. Então, quando Jesus falou isso aqui, essa passagem que nós acabamos de ler aqui, foi falando para eles não terem esse sentimento de querer ser um maior do que o outro. No mundo já fazem isso. No mundo que a gente vive, isso já acontece. Homens querem dominar, querem manipular as outras pessoas. Eles querem ser líderes, querem dominar as pessoas. Mas Jesus Cristo falou que no nosso meio, no meio da igreja, no meio daqueles que creem nele, o cabeça é ele. O Jesus Cristo está vivo, está vivo. Ele ressuscitou. Ele é o cabeça. Numa verdadeira congregação, meu querido e minha querida, entenda, por favor, em nome de Jesus, numa verdadeira congregação, onde homens e mulheres, irmãos e irmãs se reúnem para adorar o Senhor Jesus, quem deve ser o maior ali entre nós é o Espírito Santo, porque ele está na terra ainda. Então, se o Espírito Santo levanta um irmão para pregar, aquele irmão deve pregar e trazer uma palavra. Se o Espírito Santo levanta um com salmo, que traga um salmo para a igreja. Se o Espírito Santo levanta outro com cântico espiritual, que traga um cântico espiritual. Entre nós não há maior, não há melhor. Todos nós somos servos do Senhor Jesus, chamados para adorar. Na igreja de Jesus, ninguém é maior do que o outro. O pastor não é maior, nem presbítero, nem diácono, nada disso. Nós não podemos ter títulos para querer ser maior do que os nossos irmãos. Veja o que Jesus Cristo disse aqui, é a palavra dele que está dizendo, meu querido e minha querida. Você que ligou esse vídeo agora, Deus está falando com você, para que você venha entender as Escrituras Sagradas, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas quando você vê no mundo, você não vê essa verdade, você vê isso? Você vê homens que se titulam pastores, e eles sugam as gorduras das ovelhas, dizendo: você deu teu dízimo, lá Deus vai abrir a porta. Aí faz uma oração, aí a pessoa consegue um emprego porque se esforçou, foi lá, lutou, estudou. Aí fala: foi por causa do teu dízimo. Mentirosos. Mentirosos. Foi por causa de dízimo nada, meu querido e minha querida. Lei de dízimo nunca foi para nós gentios, nunca foi. E outra, dízimo nunca foi dado em dinheiro. Dízimo sempre era alimentos, sempre foi alimentos, e era lá para os judeus, que isso aí já foi aberrogado, já foi abolido com a vinda de Jesus.
Veja que o apóstolo Paulo, em Gálatas 3,13, ele fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O cristão não vive debaixo de lei nenhuma. As leis foram abrogadas, nós somos salvos por lei, somos salvos pela graça de Deus, por meio da nossa fé em Jesus. Isso não vem de nós, não vem de obras humanas, não vem de pastores. O pastor não é teu mediador, não. O único mediador que você tem, meu querido, minha querida, é Jesus Cristo. Você deve ir diretamente a Ele. Você deve chamar por Ele, invocar o nome dEle, e aí você será salvo. Aleluia, glória a Deus. E às vezes é difícil nós pregarmos o verdadeiro Evangelho, porque as pessoas já são doutrinadas, desde pequenas, desde crianças, doutrinados pelos falsos líderes, falsos profetas que já estavam aí na terra, e um vai ensinando um para o outro as heresias. Que heresias são doutrinas contrárias à verdade do Evangelho de Jesus. Aí quando eu pergunto para um querido, para uma querida irmã, quando defende dízimo, eu falo: olha, me mostra uma carta do apóstolo Paulo mandando dar dízimo. Me mostra uma carta só do apóstolo Paulo mandando dar dízimo e dizendo que dízimo é dinheiro. Me mostra uma carta do apóstolo Pedro. Me mostra uma carta do apóstolo João, do apóstolo Tiago. Me mostra uma passagem de Jesus mandando dar dízimo e dízimo em dinheiro. Me mostra uma passagem na Bíblia, na palavra de Deus. Não tem. Não tem. Aí os pastores insistem em ler lá o Velho Testamento para trazer a lei do dízimo para os irmãos e para as irmãs. Mentirosos. Mentirosos. Nós temos que falar a verdade. Temos que pregar a verdade do Evangelho. Veja que o apóstolo Paulo até falou: vamos largar os velhos rudimentos da lei. Vamos abandonar os rudimentos da lei. Não toque, não manuseie, não faça isso. Para com isso. Pare com isso. Vocês são salvos pela graça de Deus. É crer somente em Jesus. Adorar o Senhor. Porque Ele está vivo, Ele é o Senhor. E entre nós, conforme diz aqui a palavra do Senhor, eu não tenho que ser maior, o pastor não tem que ser maior do que ninguém, não. Ficar tomando a gordura das ovelhas, tomando o dinheiro das ovelhas, e as ovelhas trabalhando para sustentar um sem vergonha que não quer trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido e minha querida, abre o teu entendimento, peça ao Espírito Santo para abrir o teu entendimento. Seja um pregador, seja uma pregadora do Evangelho em todo lugar. Em todo lugar. Porque só entre quatro paredes, se as quatro paredes já foram destruídas? Veja que até o templo lá, tem uma mesquita lá, no templo onde era feito adorações. Veja se existe lá o templo Formosa. Já foi destruído esses templos. O templo de Deus, entenda isso, é o teu corpo. O templo do Espírito Santo é o meu corpo. O Espírito de Jesus, ele habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Você não precisa do Gilberto aqui, para ser o teu mediador entre Jesus Cristo. Não, você não precisa de mim. Eu sou chamado apenas para ensinar a pregar a verdade. E diz lá em Tiago: muitos de vós não querem ser mestres, não, que receberão mais duro juízo. Não é porque os mestres, os que ensinam, se não ensinarem conforme está no Evangelho, na palavra de Deus, veja quando eu prego a palavra, eu prego o que está escrito na palavra de Deus, na nova aliança. Se eu pregar a velha aliança para você, se eu pregar o Velho Testamento para você, eu estou pregando maldição da lei. Eu estou pregando a maldição da lei para você. Veja quando eu prego nova aliança, o Evangelho da graça de Deus. E se eu pregar outro Evangelho, o apóstolo Paulo disse que é anátema. Se nós, ou até mesmo um anjo se transfigurar em anjo de luz e pregar o Evangelho da lei para você, um outro Evangelho, que não seja da graça de Deus, é anátema. Veja bem, querido, minha querida, é maldito. É maldito. E muitos pensam que, eu tenho muito dinheiro, eu sou abençoado. Quando que ter muito dinheiro é abençoado por Jesus? Quando? O jovem rico saiu triste da presença de Jesus. E pelo que eu vi ali, pelo que eu entendo, ele não recebeu a salvação da alma dele, não. A maior dádiva que nós podemos ter, meu querido e minha querida, é a salvação da nossa alma. É a vida eterna. Essa é a grande bênção que o Senhor Jesus veio nos trazer. Então que o Espírito Santo fale melhor no teu coração. Tenha graça, tenha paz do Senhor Jesus em ti. Amém, meu querido e minha querida? E não deixe nunca de examinar as Escrituras para você não ser enganado pelos falsos líderes, falsos profetas que estão aí na terra.
Amém.